Olá, começa agora mais um Repercussão da Semana. Aqui você fica informado sobre os principais fatos do Judiciário Capixaba. Justiça de transição no Brasil. Este foi o tema de um seminário promovido pela Escola de Magistratura do Espírito Santo. Acompanhe. Vitória recebeu o segundo Seminário Internacional de Justiça de Transição no Brasil. O encontro, que esse ano aconteceu no auditório da Faculdade de Direito de Vitória, discutiu dois temas centrais: a justiça de transição e direito penal, crimes empresariais. Justiça de transição é um conjunto de mecanismos que busca enfrentar e responsabilizar as violações aos direitos humanos realizadas no passado e garantir o direito à memória, principalmente no período da ditadura militar. Para o presidente da Escola da Magistratura do Espírito Santo, desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, a novidade desse segundo encontro é a possibilidade de análise desse momento por renomados filósofos internacionais. Nós temos dois palestrantes que são considerados os melhores do mundo em termos de filosofia do direito, discutindo o direito de transição no Brasil. Nós temos o professor Neumann e o professor Schultz, que estarão aqui trabalhando, discutindo o sistema brasileiro na perspectiva da Alemanha. Então é um evento muito importante para que nós possamos debater e discutir não apenas a visão interna do direito de transição, mas principalmente com a contribuição de professores de renome, como o professor Neumann e o professor Schultz. O professor de Filosofia do Direito da Universidade de Frankfurt abriu as discussões e disse que a reabilitação das vítimas é o ponto central em países que buscam o estabelecimento do pleno Estado democrático de direito. Em relação ao Brasil, Neumann disse que não conhece profundamente a lei da anistia, mas adiantou que nada pode ficar encoberto. Os casos devem ser transparentes para que a sociedade entenda o que está sendo ou não julgado. Finalizando o encontro, o também professor da Universidade de Frankfurt, Lorenz Schulz, falou sobre a necessidade de se olhar além dos interesses e propôs uma lei geral que torne legal no Brasil a prova produzida administrativamente pelas empresas para investigar desvio de conduta de seus diretores. O tema Justiça de Transição começou a ser debatido aqui no estado em novembro de 2012, durante a realização do primeiro Seminário Internacional de Justiça de Transição. Mas os capixabas podem se preparar. O presidente da Escola da Magistratura Estadual disse que uma nova rodada de discussões será marcada. Nós ainda estamos num período de transição, passando de um regime para outro, para um regime democrático. E isso permite com que nós avaliemos a atuação e a responsabilidade de cada agente público que tem atuado no sistema anterior e no sistema atual. Curso para a prevenção e combate a acidentes de trabalho conta com a parceria do Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo. Profissionais da área de saúde e segurança de diversas instituições públicas do estado se reuniram para o primeiro curso de análise de acidentes de trabalho, realizado com o apoio do Grupo de Trabalho Interinstitucional, o GETRIM, do qual o Tribunal Regional do Trabalho Capixaba é um dos integrantes. O evento, no auditório do Ministério Público do Trabalho, trouxe o médico e professor Idelberto Muniz de Almeida para apresentar um novo método de análise, em que desconstrói as práticas tradicionais que atribuem o acidente de trabalho como culpa da vítima. Essa nova forma de olhar o acidente, ela estimula que as pessoas que vão analisar acidentes mudem a pergunta que estão habituadas a fazer. Por exemplo, é comum que quem veja um acidente responsabilizando alguém que fez alguma coisa ou não fez o que deveria fazer, se pergunte, mas como é que ele foi capaz de fazer isso? Puxa, como é que não fez aquela tal coisa nessa situação? E essas abordagens modernas recomendam que essa pergunta saia do mapa e seja substituída por uma outra, que é por que fazia sentido para quem fez aquilo naquela situação
está agindo daquela maneira. Acidente de trabalho é um problema de saúde pública. Essa foi uma das afirmações do palestrante que apresentou dados do Ministério do Trabalho e Emprego de 2010. No Brasil, foram mais de 700 mil acidentes de trabalho, com 2.712 mortes. Aqui no estado, foram registradas 88 mortes no mesmo período. O curso inclui atividades teóricas e práticas e procura capacitar tecnicamente esses profissionais, com foco na prevenção de acidentes de trabalho. Na nossa área se diz o seguinte: é muito importante que quem analisa acidente não acredite na primeira história. Vá atrás, faça o trabalho de construir segundas histórias. E aí a gente traz alguns conceitos que ajudam a fazer essa busca. Empresas e sindicatos da indústria e da construção civil participam de audiência pública para discutir a reforma do Fórum de Guarapari. Este é o Fórum da Comarca de Guarapari. O que ninguém imagina é que a situação por lá não está tão bonita como parece. Na realidade, está havendo muita filtração no teto do fórum e algumas tomadas estão saindo da parede. Além disso, há rachaduras em algumas paredes também do fórum, que necessitamos realizar essa reforma urgente. Esse quadro, apresentado pelo diretor interino do Fórum da Comarca de Guarapari, se arrasta por alguns anos. Foram exatas 4 licitações que não tiveram sucesso. E o motivo? O desinteresse das empresas de construção civil em participarem de licitações do Poder Judiciário Capixaba levou uma equipe técnica formada por diversos setores do Tribunal de Justiça do Estado a realizarem uma audiência pública com o objetivo de mudar o panorama das licitações. O objetivo é ter uma resposta do mercado do porquê o baixo interesse das empresas de construção civil do Espírito Santo nas obras do Judiciário. Porque o Judiciário tem uma licitação que segue todos os parâmetros legais, é um órgão que paga em dia, não tem problema com as empresas, mas não está conseguindo contratar. Todos os interessados estavam presentes, inclusive o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Espírito Santo. Para o Sinduscom, os valores pagos nas obras do Poder Judiciário Capixaba não condizem com os valores de mercado. O problema começa na planilha referência, nas planilhas referências usadas hoje no Estado. A mão de obra no Estado, ela vem crescendo há muito tempo. E os trabalhadores vêm tendo ganhos expressivos e grandes conquistas nas convenções coletivas anuais. E esses ganhos de benefícios e aumentos salariais, eles não são repassados para essas planilhas de referência. Além das normativas de segurança do trabalho e outras normativas que vêm sendo adicionadas, então essas planilhas acabam ficando defasadas, acabam não acompanhando os custos reais de mercado. Vamos verificar com os órgãos do Estado, com o Tribunal de Contas, qual a metodologia que usaram, qual o regramento disso e as justificativas, e vamos questionar ao CNJ se podemos fazer também esses encargos sociais diferenciados. Talvez, bem provável, seja a solução. Então vai ser esse o procedimento que adotaremos. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo cassou a liminar concedida pelo juízo de primeiro grau à empresa Conserva de Estradas Limitada e determinou a continuação da licitação para obras de engenharia no aeroporto de Linhares, na região norte do estado, com a inclusão da Pelicano Construtora Limitada, que havia tido sua habilitação impugnada. A decisão foi tomada à unanimidade pela primeira Câmara Civil. Em outra decisão, os consumidores são os grandes beneficiados. A maioria dos membros da 4ª Câmara Civil do Poder Judiciário Capixaba entendeu que o prazo de carência deve estar em destaque nos contratos para fácil identificação dos consumidores. Por isso, a Caixa Seguradora S.A. teve seu recurso negado. O relator da ação, desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, votou pela manutenção da decisão de primeiro grau, que condenou a seguradora a pagar R$30 mil mais juros e correção monetária a uma consumidora, pois a cláusula limitativa da quantia no contrato de seguro não foi redigida com o devido destaque.
Essas e outras decisões você acompanha no site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, no endereço www.tjs.jus.br. Repercussão nacional e até internacional sobre a iniciativa do Tribunal de Justiça do Espírito Santo em implantar o botão do pânico. Lançado em abril desse ano, o chamado Botão do Pânico surgiu como um instrumento para enfrentar os altos índices de violência contra a mulher aqui no estado. 3 meses depois de sua implantação, o dispositivo mostrou para o que veio. Foi acionado nos dias 25 e 26 de julho e causou a detenção de 2 supostos agressores. No primeiro caso, a Patrulha Maria da Penha chegou ao local do acionamento em 5 minutos. No segundo caso, as viaturas foram ainda mais rápidas e socorreram a vítima em apenas 2 minutos. O Botão do Pânico tem revolucionado a vida das mulheres vítimas de violência que possuem medidas protetivas. A novidade ganhou repercussão internacional com destaque em jornais franceses. A nível nacional, o dispositivo ilustrou matérias no programa da Ana Maria Braga e no Bom Dia Brasil, ambos da Rede Globo. A mídia local, por sua vez, tem mostrado as funcionalidades do Botão do Pânico de forma maciça. E o Repercussão da Semana termina por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo programa. TV Justiça Espírito Santo, cidadania e transparência para você.